Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Henrique, sou psicólogo clínico e eu percebi durante os meus atendimentos com adolescentes as dificuldades que alguns pais têm nessa fase. Então, estudando, porque eu estou fazendo uma pós de terapia de casais e de família, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental também, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas, algumas peculiaridades nesse momento da adolescência que nós podemos melhorar os nossos relacionamentos com os nossos filhos. A primeira coisa que eu queria falar, o primeiro tópico, o primeiro vídeo que eu queria gravar é sobre as expectativas que nós temos com os nossos filhos. É muito comum nós, quando nossos filhos nascem, vai ser... Não sei, tem pais que dizem vão ser médicos, vão ser modelo, vai ser jogador de futebol. O pai, às vezes, ele idealiza o filho, às vezes ele transmite para o filho as suas expectativas, seus sonhos. Isso é errado? Não, não é que está errado. É porque, de acordo com nossos filhos vão crescendo, de acordo com o que eles vão entrando na adolescência, de acordo com o que eles vão tendo uma idade, eles vão constituindo e adquirindo a sua própria autonomia. Então, há uma dificuldade dos pais, da maioria dos pais, é lidar com a situação de quando os filhos não são mais como era esperado. É comum entrar na adolescência e nossos filhos eles ficarem mais no quarto, às vezes eles não quererem ir no supermercado mais conosco, como eles iriam, Quando os filhos são pequenos, eles vão em todos os lugares conosco, nós nem precisamos de pedir, é só chamar, Na adolescência, não, vamos ali comigo, vamos pagar uma conta, vamos ali, não sei, resolver alguma coisa, vamos no supermercado, é muito comum isso. Mas aí alguns pais têm a dificuldade de lidar com a situação quando os filhos agora vão criando a sua identidade, vão estruturando a sua identidade. Mas eu quero te falar que essa frustração pelo produto final, que não fica de acordo com as especificações iniciais, piora muito quando os comportamentos, os defeitos, os erros dos filhos são mais sérios e concretos. Então agora nossos filhos, eles começam também a pensar naquilo que eles querem ser, Nossos filhos agora também começam a pensar na cor de cabelos que eles querem ter, na profissão que eles querem seguir, nas amizades que eles querem constituir, nos lugares que eles querem frequentar. Então nós começamos a nos frustrar, por esse produto final dos nossos filhos, porque às vezes eles saem daquele estereótipo ou daquela idealização ou daquelas expectativas iniciais que nós temos. Na verdade, filhos nunca estão de acordo com as expectativas, pois eles não são obras dos pais. Então, nós temos que entender os filhos também, eu vou dizer assim, mais claro, um pouco separadamente de nós. Nós temos que entender a sua individualidade, nós temos que entender a sua maturidade, nós temos que entender a sua autonomia. E eles não são obras nossas, eles também são obras deles, dos seus crescimentos, das suas relações, das suas conquistas, dos seus fracassos, do lar em que eles vivem. Então, às vezes, no máximo, eles são projetos, que eles são reorganizados, redesenhados, posicionados de forma diferente. Então tem que ter um diálogo, Às vezes tem alguns pais que eles queriam que os filhos, por exemplo, queriam que os filhos fossem advogados, estudassem direito. E aí eles começam a dizer, não, você pode fazer o que você quiser, mas se você fizesse direito, era mais fácil, porque seu tio tem um escritório. Ah, se você fizesse medicina, seria mais fácil, porque eu tenho um amigo que é médico. Se você fizesse isso, seria mais fácil, porque eu conheço uma pessoa que poderia te colocar melhor nessa situação. Então, os pais, sutilmente, eles estão inserindo as suas expectativas nos filhos. E muitas vezes, lá na frente, nossos filhos eles vão ser pessoas frustradas, porque fizeram não o que eles queriam, mas fizeram o que nós queríamos. Então, às vezes nós vamos ter que trabalhar essas expectativas nossas, nós vamos ter que curar essas expectativas nossas, nós vamos ter que reorganizar nossas expectativas. Quantos mais os pais aprenderem a lidar com essa frustração e com sua própria carência e manter sua autoestima, independentemente do que e no que o filho se transformou. Olha que interessante, às vezes somos nós, nós que queremos falar para as pessoas que nossos filhos são isso,
e às vezes nos frustramos quando eles não conseguem ter aquele êxito, aquele sucesso que nós criamos uma expectativa. Né? Às vezes nós queremos falar que nossos filhos são isso, nossos filhos são aquilo, e nós temos uma certa... isso mexe com a nossa autoestima, não é? É muito interessante as pessoas chegarem e falar, nossa, meu filho ele é médico, meu filho... As pessoas nem perguntaram, né? As pessoas nem indagaram qual era a profissão, qual era a faculdade que estava sendo cursada, mas eles já começam a dizer, meu filho é médico, meu filho é advogado, meu filho é empresário, né? Porque isso também é bom para a nossa autoestima, e quando as nossas expectativas quanto aos nossos filhos são frustradas, nós muitas vezes temos dificuldade para lidar com os nossos filhos. Né? Nós temos dificuldades e não estamos aptos a acompanhar esses movimentos diferentes dos nossos filhos. Eu quero dizer que às vezes seus filhos vão ser contrários àquilo que você queria, mas não vão deixar de ser seus filhos. Né? A gente tem que entender as necessidades, as vontades, os sonhos, os projetos e trabalhar as nossas expectativas. Eles não estão frustrando. Eles estão frustrando a sua expectativa porque foi você que criou essa expectativa, foi você que idealizou essa expectativa sem negociar com ele. E agora você vai ter que redesenhar esse projeto, você vai ter que acompanhar esses movimentos do seu filho. Só dessa forma você vai poder ajudar ele. Ah, Leonardo, mas então eu não vou poder dar uma sugestão para o meu filho, então eu não vou poder conversar com ele sobre alguma profissão que ele poderia ter, então eu não vou poder falar para ele de algum curso que ele poderia fazer. Vai, mas desde que você tenha, sabe, uma cura, você tenha uma tranquilidade, uma maturidade, né? Que a sua autoestima seja bem estruturada, seja bem formada, que você esteja bem curado e restaurado nas suas carências, para que você possa intervir em alguns momentos. Mas eu também tenho que dar esse espaço para que meu filho ele aprenda a decidir as coisas, porque senão seu filho vai estar com 18, 19, 20 anos, você vai estar indo na faculdade conversar com o diretor ainda como você fazia na escola. Você vai estar indo no trabalho dele brigar, né, discutir porque ele foi demitido. Não, nós temos que dar autonomia. E nós temos também que entrar nas expectativas deles. Entrar nas expectativas deles, nos sonhos deles também, desde que esses sonhos sejam saudáveis, desde que esses sonhos, né, possam produzir para eles felicidade, possam produzir para eles uma autoestima curada. Então, apesar de ser difícil lidar com as situações e com as relações, os pais precisam saber que ser diferente do projeto alheio talvez seja muito saudável e funcional. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, a maioria das vezes, o sinal de que seu filho é saudável é de que ele tem, às vezes, sonhos e desejos diferentes do que o seu. Às vezes, ele está indiferente a esse projeto, expectativa inicial sua, quer dizer que ele cresceu, quer dizer que ele está crescendo, quer dizer que ele está amadurecendo, quer dizer que ele está se tornando adulto e ele está lutando pelos sonhos dele. E ele está lutando por aquilo que o coração dele pulsa, por aquilo que faz dele feliz, por aquilo que não é só um trabalho, por aquilo que não é só um dinheiro, por aquilo que é realização pessoal, por aquilo que faz parte da sua adolescência, da sua de ser um jovem adulto, da sua fase adulta. Mas mesmo ele tendo desejos diferentes, sendo diferente, tendo projetos diferentes, ele ainda é seu filho. Então eu quero aqui nesse primeiro vídeo, né, as nossas expectativas que nós temos em relação aos nossos filhos, que elas sejam saudáveis, que elas tenham limites, que nós aprendamos a redesenhar e a ressignificar projetos que são nossos e não deles. Os nossos projetos, né, os nossos sonhos podem se realizar? Podem ser que às vezes o filho quer ser igual ao pai, que às vezes o filho quer ter a mesma profissão do pai, ser empreendedor como o pai é, sim, mas pode ser que ele possa querer ir completamente diferente daquilo que você é, tá ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você e até o próximo. Nós vamos estar aí fazendo uma série de vídeos, assim Deus nos permitir, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, seja um pai curado para ter um filho saudável. Até mais.